Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos ver um assunto bastante interessante com o uso do osciloscópio. Nós vamos aprender como capturar um transiente, um pulso, um ruído, um evento único e rápido com o osciloscópio. Nós temos muitas vezes essa necessidade por termos algum tipo de interferência, ruído, o que a gente chama às vezes de transiente ou spikes, que acontecem em uma série de situações. Muitas delas nós precisamos tentar entender que sinal é esse, qual a frequência dele, qual o tempo, qual o formato dele. E como capturar isso num osciloscópio se esse evento muitas vezes acontece uma única vez ou poucas vezes de forma aleatória e você não tem como ver isso por ser tão muito rápido. Se você tiver com o probe do osciloscópio no circuito, você vai constatar que ele passa tão rápido que você não consegue dar um freeze, por exemplo, para ver o sinal em função da sua velocidade. Então, como fazer isso com um osciloscópio comum, um osciloscópio digital desses mais simples? Eu vou mostrar para vocês a melhor técnica. Para isso, eu vou gerar uma situação utilizando uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação, você sabe que ela vai ter um determinado valor e ela parte do valor 0 até essa tensão máxima durante algum tempo. É um tempo bastante rápido, mas ela não é instantânea. Ela não parte do zero, por exemplo, para 5 volts ou para 12 volts instantaneamente. Existe uma rampa de subida. Tanto é que fontes de baixa qualidade podem ter um tempo de subida também muito largo, um tempo muito alto, que não é interessante. Então, tem várias fontes mais sofisticadas que elas ajustam esse tempo, ou seja, você liga, mas na prática ela não libera essa tensão na saída, e quando ela estiver no nível correto é que ela libera a saída. Isso pode ser feito de forma automática ou manual. Mas na maioria das fontes você não tem isso. Então, se a fonte está conectada e você liga, ela imediatamente vai gerar aquela tensão na saída, porém com uma rampa de subida, né, subindo do valor 0 até o valor da tensão. E a gente vai usar como exemplo aqui de um transiente, ok? Ou pelo menos de análise dessa rampa de subida que só acontece uma única vez, né? Um evento único que acontece quando você liga a fonte, ok? Então vamos lá. Eu vou utilizar esse osciloscópio aqui, um osciloscópio da Unity de 100 MHz, 1 GB samples por segundo, um osciloscópio digital desses entry level, um osciloscópio relativamente simples. E praticamente todos esses osciloscópios digitais, eles têm funções que permitem essa captura desse sinal, desse evento, desse glitch ou desse transiente, seja o nome que você queira dar para ele, que pode acontecer em várias situações, né? Normalmente ao chavear algum circuito, ao iniciar alguma situação dentro de um circuito, ok? Então vamos lá, pessoal. Basicamente eu vou usar apenas um canal, ok? Alguns ajustes importantes básicos que você deve ter aqui são muito importantes. Primeiro, você deve ajustar a escala vertical, que vai determinar o número de volts por divisão, conforme a tensão envolvida. Então, no meu caso, eu vou trabalhar com uma fonte, por exemplo, com 10 volts. E por isso, eu posso escolher uma escala aqui, na opção vertical, que seja compatível com isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 volts por divisão. 5 volts por divisão é razoável para esse tipo de situação. Ou seja, para 10 volts ele vai me dar um sinal de dois quadrículos aqui. Inicialmente a gente faz esse primeiro ajuste. Depois o ajuste de tempo, o ajuste horizontal da base de tempo, nessa segunda seção aqui do osciloscópio. Esse é muito importante. Eu preciso que a base de tempo seja mais ou menos compatível com o tempo do transiente, da duração do transiente. Como o transiente geralmente é rápido, na faixa de milissegundos, eu vou gerar uma escala aqui nessa faixa de milissegundos. Então eu vou botar aqui, por exemplo, 50 milissegundos, ok? É possível que você precise mexer nessa escala caso você não capture absolutamente nada. Vamos que o transiente seja mais lento ou mais rápido, talvez você tenha que alterar essa escala. Mas você pode começar aí com 100 milissegundos, 200 milissegundos e ir alterando até você fazer a captura do evento, ok? Outro ponto extremamente importante é o ajuste do trigger. Esse é o pulo do gato aqui desse tipo de medição.
Os osciloscópios têm nessa última seção aqui normalmente a seção de trigger. Então, alguns têm um botão externo aqui com as opções. Como esse aqui tem o Help, o Force e o Trigger Menu. Ele não tem a opção que eu quero aqui disponível num botão, mas ele tem o Trigger Menu e lá no menu eu vou encontrar a opção que eu preciso. Então eu vou pressionar aqui Trigger Menu e aqui nesse canto nós temos, deixa eu dar uma aproximada aqui. Nós temos aqui a opção do tipo e do modo, que são os mais importantes. O tipo, eu vou escolher o tipo borda, o que já está aqui colocado, mas se eu clicar aqui em tipo, eu vou ter o tipo pulso, tipo borda. Eu vou escolher o tipo borda. Se for um osciloscópio com menu em inglês, vai ser o tipo edge, ok? No caso, borda. A rampa pode ser rampa de subida, que é o que eu vou detectar efetivamente, e o modo, ele está em automático. Normalmente ele fica em automático, né? Só que a gente vai apertar aqui e escolher a opção single. Ele tem a opção auto, normal e single. Eu vou escolher a opção single, então eu vou colocar lá em single. E o que a opção single faz? O que ela traz aí de diferente? A opção single, ela permite com que o osciloscópio registre um único evento de trigger, ou seja, um único evento de gatilho quando ele dispara o sistema da varredura, e ele para quando esse evento acontecer, um único evento. Essa é a grande característica de a gente pegar o evento isolado e congelar ele na tela, ok? A outra opção seria manualmente você ver o evento e apertar a tecla Run Stop. Vou mostrar aqui essa tecla aqui do canto. Run Stop. Se eu apertar Run, ele vai varrer normalmente. Se eu apertar Stop, ele para a varredura e frisa, né, congela o evento que eu estiver mostrando. Mas, como eu já disse, o evento sendo muito rápido, você não consegue fazer isso manualmente. Então eu preciso colocar no modo single, que com um único trigger, ou seja, com um único pulso que ele dispara, ele congela e dá o stop automaticamente, ok? Depois disso, você vai precisar ajustar o nível de trigger. O nível de trigger, esse level aqui, eu vou elevar ele um pouquinho acima da linha do zero, para que ele dispare com o sinal a partir daquele nível. Não pode ser muito alto aqui, porque se o evento tiver uma amplitude muito menor do que a do sinal que você esteja trabalhando, ele pode não trigar, ele pode não congelar aquela imagem. Então eu vou colocar um pouco acima aqui. Isso aqui talvez precise de algum ajuste dependendo do tipo de trigger. Desculpe, dependendo do tipo de sinal que você queira capturar. Então eu coloco aqui num determinado nível e vamos ver se eu consigo capturar dessa forma, ok? Ele está em stop. Para eu acionar, eu vou apertar Run. Como ele já está em single, ele vai disparar a partir do primeiro evento que ele capture, ok? Bom, eu vou utilizar essa fonte aqui. Eu vou ligar já essa fonte, colocar ela aqui em 10 volts. Vou botar mais um pouquinho, né? Vou botar 12 para ficar uma amplitude um pouco maior. Ok. E eu vou conectar aqui a ponta de prova diretamente na fonte. Ok. Vamos lá. Ok. Tá lá. Vou desligar a fonte agora, porque nós vamos ver um evento dela ao ligar. E vou dar o Run Stop agora. Bom, nesse momento ele está na espera de um evento. Eu vou ligar a fonte e vamos ver o evento acontecendo aqui. Vamos ver se ele captura com esses ajustes que eu fiz. Ok? 50 milissegundos, 5 volts por divisão, modo single. Ok? E o trigger um pouquinho acima do zero. Vou ligar. Ok, ele já capturou. Repara que ele entrou em stop imediatamente. E aqui tem a rampa de subida. Agora a gente pode trabalhar com esse sinal para enxergar ele melhor. Então eu vou trabalhar aqui na escala horizontal e vertical para poder ver melhor. Aqui eu aumento, diminuo. Posso também mexer aqui na posição para ver. Desculpa, esse aqui não. Vamos para a esquerda e para a direita para ver se houve mais algum detalhe para lá ou para cá.
ou centralizar ela. E aqui na base de tempo eu posso fazer a rampinha ficar maior, mais larga, mais suave ou menos, conforme o tempo que eu esteja mexendo. Então repara aqui que eu estava com 0 volts e eu subi desse tempo até esse através dessa rampa para 12 volts lá em cima. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Se eu quiser verificar o tempo que levou para fazer essa subida, eu posso fazer o seguinte, eu posso no menu aqui deve ter a opção de raise time, né, que é o tempo de subida, mas o melhor mesmo é você fazer uma medição com cursores. Então eu vou escolher aqui cursores, eu vou escolher o tipo de cursor, né, tipo de cursor de tempo, para a gente medir o tempo, e vou trazer os cursores aqui. Vou trazer os cursores, o primeiro cursor para o início da rampa de subida. Vou dar mais aumentar o zoom aqui para você. O início da rampa de subida, que é mais ou menos aqui que começou. Vamos ver o tempo, né? Aqui. E o outro cursor eu vou trazer para o final da rampa de... quando ele chega lá nos 12 volts. Vamos ver o tempo que levou para ele sair de 0 e ir para 12 volts. Tá longe aqui o cursor, vamos botar na posição, pronto. Olha, eu considero, aqui ele ainda está meio curvo, né? A gente pode mexer um pouquinho na escala e botar mais preciso aqui, ó. Acho que a partir desse ponto aqui ele efetivamente foi aos 12 volts. Ok? Então, e a gente verifica aqui o tempo. Ele marcou 29 milissegundos. Ou seja, ele levou 29 milissegundos para ir de 0 a 12 volts. Uma fonte relativamente rápida, né? Um tempo baixo. Você pode comparar a fonte, verificar o estado dela, sabendo também esse raise time, o tempo que ela leva, né, para subir. Isso pode acusar até problemas nos capacitores de saída ou outros problemas da fonte que possam estar elevando demais esse tempo aí de subida, ok? E comparar a qualidade de fontes usando esse tipo de medida. Mas esse aqui foi apenas um exemplo de laboratório para mostrar a utilização de medidas de eventos avulsos, transientes, impulsos em geral, que acontecem uma única vez, utilizando o osciloscópio. Na prática você pode usar a mesmíssima técnica para medir esse tipo de evento. E aí sim estudar o sinal, ver a forma de onda, às vezes vai ser um ruído estranho que acontece uma única vez e você vai ter acesso a ver que frequência esse ruído tem dentro dele mesmo, né? Se ele tem algum tipo de repetição dentro dele, conforme o tipo de sinal, ou se é um evento único, apenas um pulso, uma rampa de subida como essa, ou algo do gênero. Ok, pessoal? Bom, na prática é interessante que a gente utilize também como um pouco mais de segurança, se você quiser garantir uma segurança se é um sinal completamente desconhecido, principalmente um sinal que possa ter uma amplitude muito grande, a gente usar a ponta em 10x, tá? Com um atenuador de 10x, que é aquela pequena chave que tem aqui, ok? Você pode trabalhar lá com 10x e ajustar aqui no osciloscópio que você está usando uma ponta de 10x. Isso vai garantir uma maior segurança aqui para a medida. Eu aqui estou fazendo uma medida controlada, eu sei qual é a tensão que eu estou usando, então eu não alterei esse atenuador, ok? Eu mantive ele em 1x. Mas quando você desconhece, é bom botar em 10x, ok? Como segurança aqui para o sistema. Vamos fazer uma outra medida? Eu vou tentar fazer uma última medida aqui, trocando a base novamente e fazendo uma base diferente aqui. Eu vou colocar ela está em 50 milissegundos, né? Vamos colocar ela mais lenta. Vamos botar ela em 100 milissegundos para a gente ver um sinal mais alargado aqui, ok? O que acontece? Quanto maior essa base de tempo, mais tempo ela vai levar para capturar o sinal. Então, às vezes é importante, você liga, ele não aparece o sinal de imediato, leva um tempinho e ele aparece em seguida, porque a base de tempo sua está mais lenta. Aí isso é normal, aguardar um pouquinho para ele capturar. Então vamos lá, eu mantive as mesmas condições, só subir aqui a base de tempo para 100, eu vou desligar a fonte, eu vou aqui
voltar a botar o Run Stop aqui nesse botão aqui para ele ficar novamente armado. Tá? Eu deixei os cursores lá, não tem problema nenhum. Eu vou ligar agora a fonte novamente e vamos ver o que acontece. Liguei. Ok, capturou. Me parece que não ficou tão... Vamos ver. Tá um pouquinho melhor, né? Vamos aumentar um pouco mais essa base. Eu vou colocar logo 500 milissegundos. Vamos fazer ela de novo com 500 milissegundos. Run Stop. Esperar um pouquinho aqui para descarregar. E vamos... Liguei. Vamos lá. Ok, olha o tempo que levou em 500 milissegundos, né? Porque 500 milissegundos é meio segundo. Ele levou um tempo, mas capturou. E aqui a gente vê, interessante, uma rampa muito rápida, porque eu diminuí. Eu aumentei aqui o tempo da base, né? Só que aí eu consigo também aumentar aqui agora gradualmente e ver ela mais bem desenhada. Olha, uma curva que você pode atuar melhor. Inclusive algumas flutuações aqui depois que ela chega aos 12 volts. Ele tem que ter aqui algumas flutuações aqui. Só que é num tempo aqui muito rápido, né? Depois ela certamente vai estabilizar melhor. Tá? E você pode fazer novas medidas aqui com cursores. Medir a amplitude também com os cursores horizontais. Ou medir os tempos aqui. Interessante, né? Eu posso aumentar também a amplitude aqui, mudando a escala para 2 volts por divisão, baixar aqui a linha. Deixa eu desligar esse cursor aqui que agora está atrapalhando. Vamos lá. Ok. Olha o sinal como ficou interessante aqui. Olha ele daqui do 0, a rampa de subida e o 12. Eu ampliei ele aqui. A gente mexe aqui no tempo. Eu ampliei porque eu baixei aqui a escala para 2 volts por divisão. Aí a gente vê aqui um detalhe bem interessante da rampa de subida. Ok, pessoal? Bom, essa é uma utilidade muito importante no osciloscópio. É bom que vocês saibam fazer isso, porque muitas vezes vocês vão precisar desse tipo de medida e esse osciloscópio e similares têm essa condição de fazer essa captura de sinais de evento único. Ok? Bom, se o vídeo foi proveitoso aí para vocês, não deixe de assinar o canal, clicar no like e vamos ver se na próxima a gente faz uma outra utilidade aí para o osciloscópio, mais algum outro tipo de dica para utilizar o osciloscópio, que eu acho que isso aí é muito útil aí para a maior parte do pessoal. Ok? Bom, até o próximo vídeo e um grande abraço.